Olá, meus irmãos, tudo bom? Saudo os amados com a paz do Senhor, tá? Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo porque é algo que eu quero passar para vocês. É algo que precisa ser passado. Fiz um outro vídeo, né, debatendo ciência versus a Bíblia. E hoje eu vou fazer sobre outro assunto também relacionado à Bíblia, só que eu quero colocar o seguinte frase: quem são as entidades do Espiritismo? Quem são as entidades do Espiritismo? Você já se perguntou isso? Quem são elas? De acordo com a Bíblia. Porque o Espiritismo ele teve seu início, o seu foco, o seu ponto inicial foi na África. Ele é uma crença que vem da África. E com essa crença vinda da África, houve um homem que colocou ela aqui no Brasil, essa crença. E você já ficou se perguntando quem são as entidades do Espiritismo? O Espiritismo ele possui uma variedade, eu posso dizer até imensa, de entidades. O Espiritismo possui uma variedade imensa de nomes, codinomes, apelidos e muitas outras coisas. Poderia citar pelo menos uns 30 aqui para vocês. Mas isso não vem ao caso. Eu quero dizer para vocês, eu quero falar para vocês quem são elas, de acordo com a Bíblia. Né? Começa assim. Eu estudei bastante, eu possuo uma gama muito grande, um leque muito grande de conhecimento sobre o assunto. E acontece o seguinte. Houve um homem chamado Adolf Friedrich Jespersohn. O Dr. Fritz, mais conhecido, é natural da Polônia. Ele nasceu no final do século passado. Foi médico e morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Dentre outros personagens, quando se trata de discutir sobre a ocorrência de curas no Espiritismo, é ele quem mais se destaca, pois ele era espírita. E muitas pessoas atendidas por ele acreditavam que ele podia curar através de incorporar tais espíritos. No Brasil, o primeiro médium que se alegou receber o espírito de Dr. Fritz foi o mineiro José Pedro de Freitas, em 1948. Ele foi conhecidíssimo entre os kardecistas, como Zé Arrigou. Depois dele veio Edson Cavalcante de Queiroz, em 1982. Atualmente, o tal espírito funciona mais ou menos assim. O tal espírito se serve do corpo do engenheiro Rubem Faria Júnior, natural do Rio de Janeiro de 47 anos, que há mais de uma década incorpora a entidade. Quem já viu documentários sobre consultas de Fritz pode notar que, entre pancadas, batidas e pequenas perfurações corporais, o espírito faz uso de martelo, tesouro e bisturi. Poucos objetos além desses são usados em suas cirurgias. Dentre seus pacientes figuram o ex-presidente João Figueiredo e a cantora Alcione. Todos esses foram pessoas que procuraram este Rubem Faria Júnior, de 47 anos, para obter uma cura. E até mesmo o tetraplégico ex-super-homem Christopher Reeve. Mas, será mesmo que os espíritos, quando desencarnam, como se alegam, guiam os homens a realizarem curas?
O que é? Primeiro eu vou te explicar o que é reencarnação. O espiritismo kardecista, ele acredita muito em reencarnação. No entanto, um homem chamado Allan Kardec criou uma espécie de semi-bíblia, um semi-evangelho, que ele denominou como o Evangelho segundo o Espiritismo. Este evangelho, segundo o Espiritismo, ele é muito assim cheio de falhas e muita falta de interpretação bíblica. Reencarnação é o seguinte: o espírito, quando sai da pessoa, né? Ele sai, o espírito, quando sai da pessoa, ele sai da carne, certo? Reencarnação, voltar à carne. Ou seja, é quando o espírito, você morre, seu espírito sai de sua carne, só que ele, o seu espírito, vai voltar a renascer, vai voltar a habitar outra carne. Isso é a reencarnação. No entanto, que muitas pessoas dizem ser a reencarnação de fulano, reencarnação do rei presidente Bill Clinton, reencarnação de assassino, reencarnação de não sei quem, reencarnação do Harry Potter, sei lá, eu já acho das direitas aí. Ou seja, será que esses espíritos realmente podem realizar curas? Onde esses espíritos vivem? Pode haver contato dos vivos com os mortos? Essas são perguntas muito ocorridas neste tipo de debate. Mas, como eu disse, aqui eu me baseio pela Bíblia. Eu não me baseio por outro método, outro meio. Eu não me utilizo de outro meio, de outro método, a não ser a Bíblia. No entanto, que se você ver, eu vou deixar a descrição do vídeo aqui embaixo, do meu outro vídeo, Ciência versus Bíblia. Você pode ver que a ciência, a teoria da evolução, que o homem veio do macaco, ela é destronada através da Bíblia. Então, assim, eu quero te dizer o que a Bíblia diz sobre isso. Jesus falou alguma coisa sobre o assunto? Preste atenção. Diante dessas perguntas, e muitas outras que se possuem, o que pode ser feito? É muito importante que os que creem nisso saibam que a posição da palavra de Deus diante do assunto. Eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz sobre este assunto. Conversando com um kardecista, fiquei impressionado com sua falta de conhecimento bíblico sobre o assunto. Li algumas partes do Evangelho de Kardec, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vi ali uma extrema falta de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. Uma extrema falta de hermenêutica bíblica brutal. No entanto, que chega a ser aterrorizante o que Kardec, quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, faz com a Bíblia. Mas vejamos o que realmente as Sagradas Escrituras diz. Uma das passagens muito usadas pelos espíritas para defender sua posição sobre o contato com os mortos, ainda que usada indevidamente por falta de interpretação, por falta de hermenêutica. Hermenêutica, eu já estudei sobre hermenêutica bíblica. É a passagem de 1 Samuel 28. 1 Samuel capítulo 28. O texto narra a busca de Saul por uma resposta de Deus. Após consultar o Senhor, sem obter tal resposta, Saul manda buscar uma feiticeira para consultá-la.
Você pode ver isso, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Ela, por sua vez, disse-lhe que em suas visões via um homem e descreve-o Saul. Entendeu que se tratava de Samuel, o profeta que estava morto. Mas aí é que vem uma parte muito interessante. É agora que eu amo arrebentar esse tipo de falta de hermenêutica. E aí, Saul interroga o suposto profeta que está incorporado nesta mulher. O espírito de Samuel, suposto, que a mulher supostamente estava incorporada, afirmou que Saul e seus filhos morreriam no dia seguinte na guerra. Na guerra, em batalha. Os espiritualistas que usam esta passagem para afirmar que o homem de Deus praticava a consulta aos mortos, omite o fim da história. Tá vendo a falta de interpretação bíblica? Memorize uma coisa. Versículo sem contexto é pretexto para heresia. Ocorre que no capítulo 31 do mesmo livro, no versículo 4, vemos que Saul suicidou-se, lançando-se sobre a sua espada. E olha que interessante, o suposto espírito de Samuel, que estava incorporado naquela feiticeira, disse que Saul morreria em guerra, em batalha. Olha para você ver que tosco, velho. A mulher disse que Saul morreria em batalha. E Saul e seu filho, Jonatas, se suicidaram. Se jogaram com a barriga em cima da sua espada. Para não morrer em batalha. Agora presta atenção. Samuel, primeiro eu vou explicar quem era Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas que existiu na Bíblia. No entanto, que existem 2 livros com seu nome, 1 Samuel e 2 Samuel. Samuel foi um profeta. É engraçado que a Bíblia vai dizer o seguinte, que o profeta não fala o que é dele, mas o profeta fala o que é de Deus. Ou seja, o profeta não fala o que ele quer, o profeta fala o que Deus manda. E a Bíblia vai dizer em outro versículo que Deus dá a seguinte declaração: passe céus e terra, e a minha palavra não há de passar. Se fosse Saul, o rei Saul procurou resposta de Deus. Deus disse que não. Se realmente o espírito de Samuel tivesse incorporado naquela mulher, você acha que ele diria que sim? Ele diria que não. Samuel, Deus usava a boca de Samuel. Samuel deu uma resposta que Saul não queria ouvir. Por isso Saul procurou ela, esta feiticeira. Procurando esta feiticeira que supostamente incorporou o espírito de Samuel, disse o contrário do que Deus havia dito antes, capítulos antes. Ou seja, não era o profeta Samuel que estava incorporado nela. Vamos para outra agora. A Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus, ou de luz, como os dizem os espíritas, pois não temos direito sobre a nossa própria vida. O suposto espírito de Samuel disse que o Senhor não havia dado resposta sobre a questão de Saul, como eu já havia dito. Assim, quem além de Deus poderia interferir no destino da nação do próprio Deus? Será que Deus poderia dizer o contrário do que ele já havia dito? Pois o espírito supostamente estava naquela mulher, o suposto espírito de Samuel, disse o contrário do que Deus disse. Ou seja, isso, de acordo com os espíritas, isso
de acordo com a interpretação dos espíritas, isso não é pretexto para dizer que incorporações são corretas. Porque esta mulher estava errada. Ela disse que incorporou o espírito de Saul. Ou seja, ou ela foi paga muito bem e ela não queria dar uma resposta que Saul não queria ouvir. Ou ela queria, com certeza ela queria dar uma resposta que Saul queria ouvir. Pois ela estava sendo muito bem paga. Pois então ela fingiu obter a incorporação do espírito do profeta Samuel, para poder dizer aquilo que Saul queria. Ainda falou errado. Meu Deus, é forte demais, ainda falou errado. Outra passagem, lá em Lucas 16, 19 e 31, 19 até o 31, apesar de ser conhecida como parábola, parece-me uma história real pelo fato de Jesus citar o nome de dois homens, Lázaro e Abraão. O que ele não faz é outra parábola. Ali Jesus conta sobre a morte de um rico, distanciado de Deus. Certamente pelo excessivo apego às riquezas, pela avareza, pela ganância. A passagem narra também a história de Lázaro, pobre mendigo, coberto de chagas, de feridas, que dormia à porta da casa deste rico. No entanto, que os dois morreram. Na morte, o rico foi levado para o Hades, que no grego significa inferno. Não é o lago de fogo descrito no Apocalipse. Lázaro, por sua vez, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu rico e morreu pobre. Morreu arrebentado e morreu cheio da grana. O cheio da grana foi para o inferno. Ou seja, a Bíblia não dá declarações de que ele volta a habitar em outro corpo. A Bíblia diz que ele vai para o inferno. Uma passagem lá em Hebreus, não lembro agora o capítulo, diz: cabe ao homem morrer apenas uma vez, depois disso segue-se o juízo. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma vez. E quando o homem tem sucessivas reencarnações, ou seja, ele morre várias vezes, isso já é totalmente contrário à Bíblia. Isso já é totalmente contrário à Bíblia. Ele vai para o lago de fogo, para o inferno rico, por causa da ganância, avareza, por causa da arrogância, por causa da prepotência e muitos outros pecados que a Bíblia descreve que levarão os seres humanos ao inferno. Enfim, o pobre, o coitado, humilde, sincero, reto, bom, ele vai para o seio de Abraão. O seio de Abraão. Os anjos o levam para o seio de Abraão. Separados por... A Bíblia descreve que eles estão separados por um grande abismo. E sendo atormentado, o rico sendo atormentado, no versículo 23, você pode ver isso. O rico olhou para cima e viu quem? Quem? O pobre Lázaro no céu. E ele disse: Abraão, se certamente os santos do Antigo Testamento. E aí então o rico diz o seguinte: então clamou por refrigério. No versículo 24 você pode ver isso. O rico estava no inferno, ele clamou por refrigério, pois ele estava sendo atormentado, queimado, sofrendo no inferno. E olha como é forte, olha o que ele pede para Lázaro. Lázaro, se possível, molha o teu dedo na água e me dê. Olha, é muito forte, molha o teu dedo na água e me dê. Imagine o sofrimento que este homem estava passando para ele chegar ao ponto de pedir que um homem molhasse o dedo de água e desse para ele. Isso já satisfaria a alma dele, que estava queimando, sofrendo no inferno. O inferno existe. Infelizmente o inferno existe. E 50% da população vai para lá. É a verdade. E Lázaro, e a mais Abraão, disse o seguinte:
que um abismo impediu de atender o pedido do rico em aflição. Abraão disse: eu não posso, pois há um grande abismo entre mim e ti. Há um grande abismo entre Lázaro e você. Há um grande abismo entre o céu e o inferno. Você pode ver isso no versículo 25 e 26. Lucas, capítulo 16. Pode ler lá. Se você não está acreditando no que eu estou falando. Inconformado, ou irado em algumas traduções, o rico insistiu que Abraão enviasse Lázaro a seus 5 irmãos, a fim de avisar-lhes sobre o destino que tivera. Ou seja, olha como isso é totalmente contrário à Bíblia. O Evangelho segundo Allan Kardec, segundo o Espiritismo, cita essa passagem de Lucas. Quer dizer, não cita essa passagem de Lucas. Olha como é interessante. O rico pede que Abraão deixe Lázaro sair do mundo espiritual e ir ao físico para avisar aos outros 5 irmãos do rico que se eles continuassem com a avareza, ganância, com todos esses outros pecados de bens, eles iriam tudo para o inferno também. Por que o rico ou o pobre ou Lázaro não incorporou em outro, não saiu do mundo? Porque há um abismo. Há um abismo entre o mundo espiritual e o mundo físico. Abismo entre o mundo espiritual e o mundo físico. Não se pode um espírito depois de morto voltar a vir à terra, ao mundo físico. A Bíblia não dá essa seguinte declaração, no entanto que ela contradiz esta declaração do Evangelho segundo Allan Kardec, segundo o Espiritismo. Não pode, a Bíblia nega este tipo de acontecimento. Pois a Bíblia vai dizer, o rico pede, Lázaro, vai lá e avisa os meus irmãos, vai no mundo físico, no mundo carnal, e avisa aos meus irmãos. E olha a patada que Abraão vai dizer para ele. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. No versículo 29. Aqui entra a questão de hermenêutica. Moisés e os profetas significa dizer que os irmãos tinham o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da lei de Moisés. E os livros proféticos, que são todo o Antigo Testamento, para avisá-los do que havia de acontecer se eles continuassem com aquilo. Ou seja, a Bíblia é o espelho. A Bíblia com interpretação correta. Hermenêutica é a ciência também que diz que a Bíblia mesmo se explica. Ela não precisa de eu explicar ela. Ela não precisa de você explicar ela. Ela mesmo dá suas próprias explicações. Ela é autoexplicativa quando você entende ela. Olha que forte, ele diz, a Bíblia está lá. Se eles não quiserem vir para o inferno, eles que leiam. Pois ninguém que entra no mundo espiritual pode voltar ao mundo carnal. Ai, é muito forte. Existe uma passagem também. Em outras palavras, as Sagradas Escrituras são mais do que suficientes para revelar o destino do homem no pós-morte, promovendo a fé nos que recebem seus ensinos. Hoje, no Novo Testamento, temos os preciosos ensinos de Jesus, que esclarecem ainda mais sobre o assunto. Portanto, é eles que devemos aprender sobre o mundo invisível, pois quem veio dos céus para nos revelar este mistério, além do próprio Cristo? Kardec? Acho que não, Kardec veio da terra, morreu, já era, está no inferno. Fritz? Muito menos. Se ele não morreu com Cristo, está no inferno também. Queimando, igual o rico. Fazer o quê? Não pode voltar. E há algo interessante também, um texto interessante também, que o Evangelho segundo Allan Kardec, segundo eu li, ele diz que João Batista era a reencarnação de Elias.
Mas não existe isso na Bíblia, não existe isso, reencarnação. Eles interpretaram de forma totalmente escrota essa interpretação de Kardec, que diz o seguinte, que por João Batista e o espírito de João Batista e o espírito de Elias e o espírito de Elias, era o mesmo de João Batista. Quer dizer, há uma interpretação bíblica ali, irmãos, imensa, que quer dizer o seguinte: ali quer dizer tempo, espaço. Como assim? O tempo de Elias foi um tempo de apostasia, um tempo de idolatria. O tempo de João Batista também foi um tempo de idolatria, um tempo de apostasia, um tempo de falta de fé. Ali foi o tempo. Elias mudou o povo o povo judeu, o povo de Israel, o modo de pensar. Ele foi um protagonista da verdadeira fé no Deus de Israel, operando um milagre maravilhoso, que foi consumir o altar com fogo vindo dos céus através do clamor dele pela oração a Deus. João Batista, a mesma coisa. João Batista, houve uma reforma. João Batista foi o protagonista de uma reforma da fé, anunciando a vinda de Cristo. Elias anunciou a volta de Deus, a volta da fé em Deus para aquele povo. João Batista também foi o protagonista da volta da fé, aquele que havia de vir, que foi Jesus Cristo. Ou seja, quando a Bíblia diz o mesmo espírito de Elias, no mesmo espírito de Elias, quer dizer que eles foram reformadores da fé. Está entendendo? Parecidos, não quer dizer que o espírito... não, é muito forte. No entanto, que o Kardec diz que o espírito de... Como pode? Como pode o espírito de Elias estar em João Batista? É outro erro totalmente bizarro do Evangelho segundo o Espiritismo. Que como pode João Batista ter o espírito, ser Elias reencarnado, sendo que Elias nem morreu. Para morrer, para haver reencarnação, tem que haver morte. Não é verdade? De acordo com o Espiritismo. Eu sei de muita coisa desse bagulho. Para haver reencarnação, tem que haver morte. Elias não morreu. Elias foi transladado. Elias foi levado em carne aos céus por uma carruagem de fogo. Você pode ver isso na Bíblia. Hein? Kardec? Tu não sabe de nada. Irmãos, e outra coisa. Aqui, irmãos, é porque eu tô com um esboçozinho aqui, tá? Eu tô com um esboçozinho aqui, né? Que é porque é muita coisa. Minha memória não é muito boa, não. Paulo vai dizer algo em 1 Timóteo 4:1 que é interessante, que ele diz assim: alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1 Paulo diz isso. Alguns apostarão da fé, abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. E lá em Hebreus 9:27, lembrei aqui, Hebreus 9:27, está aqui escrito aqui no meu esboço. E ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não há reencarnação. Não há reencarnação. Morreu, acabou, já era. Ou seja, se após a morte vem juízo, não pode haver reencarnação, nem retorno a este mundo. Se Lázaro não pôde voltar ao mundo dos vivos para orientá-los, os irmãos do rico, então quem são os espíritos que falam pelos médiuns?
Eu digo com toda a autoridade que Deus me deu, que são demônios. Demônios de quem Paulo fala em seus ensinos, pois eles nos conhecem, sabem detalhes sobre a nossa vida. Assim, nas cerimônias em que esses espíritos são invocados e se manifestarem, mencionam fatos da vida das pessoas que as consultam, a fim de convencê-las deste modo, conduzem grande número de pessoas a crer nos supostos guias espirituais. Quando Jesus passou por Gadara, 2 endemoniados o encontraram, e um deles disse a Jesus, ou seja, um espírito, pois há apenas três tipos de espíritos que podem ter acesso ao mundo físico e espiritual, que tem ação no mundo físico e espiritual, apenas 3. 2 deles são benignos e o outro totalmente, absurdamente maligno e demoníaco. Primeiro, anjos. Segundo, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ou seja, o único espírito que pode habitar no corpo de um humano, que possa fazer o bem, é o Espírito Santo, pois a Bíblia diz isso. E o outro espírito são demônios. Demônios. Eu estudei sobre demonologia, sobre todos os outros tipos de demônios. E eles são espíritos que habitam entre o mundo espiritual e físico. Ou seja, quando Jesus chegou na cidade de Gadara, que 2 endemoniados foram de encontro a ele, olha o que os endemoniados vai dizer. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Em Marcos 5, capítulo 5, versículo 7, você pode ver isso. Pelo relato desta passagem, verifica-se de que Jesus não os trata como espíritos de luz, como os espíritas acreditam incorporar, mas como espíritos imundos. Como espíritos imundos. Lê lá Marcos 5. Pode ler Marcos 5. Eu não tenho medo do que eu estou falando, porque tudo que eu estou falando é Deus, é de Deus. E os expulsa do corpo daquele homem. Ou seja, o espírito que não seja o Espírito Santo. Anjos não podem entrar em corpos. Anjos, eles agem no mundo espiritual apenas como mensageiros de Deus. O Espírito Santo é o espírito bom que pode habitar em nossos corpos. E demônios são os espíritos imundos ou sujos, maus, que podem estar no nosso corpo. Portanto, quem são as entidades do espiritismo? São demônios. Ou seja, você pode pensar o que você quiser, eu estou dando a visão da Bíblia para vocês. Elas realmente merecem crédito que tem sido dado a elas? Eu te faço essa pergunta. Veja esse vídeo novamente. Veja esse vídeo novamente. Veja as referências bíblicas que eu te dei. Veja a interpretação bíblica. Tá? Abra os seus olhos. Abra os seus olhos para a mentira. Não se deixe ser levado por espíritos enganosos e doutrinas de demônios. Pois a única doutrina que se deve ser seguida é a Bíblia. Tudo que é contrário a ela é doutrina de demônio, é heresia, é seita. Tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus e que a paz de Jesus esteja dentro da sua casa, aonde você estiver, pois eu sei que Deus está contigo. E eu agradeço a sua atenção e eu profetizo na tua vida bênçãos. Amém? Muito obrigado. A paz do Senhor. Tchau, tchau.